Olá pessoal das turmas 110 e 111. A gente vai agora dar continuidade no nosso conteúdo, estudando funções afins. Que tipo de funções são essas? Eu vou dar uma definição aqui, vou definir o que são essas funções e vamos ver o que elas têm de especial, né? Definição, então, vamos lá. A gente vai escrever assim, ó. Dizemos que uma função f, f de R em R, dizemos que uma função de R em R é isso aqui, ó, é afim, que ficou meio separado, né? Deixa eu dar uma... A gente diz que a função é afim, cara. A gente diz que a função é afim quando acontece o seguinte, ó, deixa eu escrever aqui, é afim. Ó. Quando existem, deixa eu ver a letra que o livro chama. Pois é, o livro chama de A, só que aí lá no terceiro ano que a gente estuda um conteúdo semelhante na geometria analítica, ele chama de M e N. Vamos ficar com A por enquanto, não tem problema. Quando existem A, e tu já vai, e eu vou sempre escrever esse A de vermelho, tá? A e B, e o B eu sempre vou escrever de verde, tá? Vamos manter assim a notação. A e B pertencentes aos reais, tá? Tais que acontece o seguinte. Tais que o f de x, né, para todo x, ou seja, tal que a lei da função seja essa aqui, ó. F de x é A vezes x mais o número B, cara. Tá? Ó. Eu digo que uma função é afim quando o f de x for desse formato aqui, ó. Tá? Ó. Ó. Aqui também tem que dar uma paradinha. Ó. Quando a função tem esse formato aqui, cara. Então, quando f de x é sempre igual a A vezes x mais B, por exemplo. Vamos botar exemplos aqui agora. Agora eu sou obrigado a ficar com todas na mão. Exemplo. Letra A. F de x igual a 2x mais 3, tá? F de x igual a 2x mais 3. Quando eu tenho essa lei da função, né, quando f de x é descrito por essa lei, como é que fica a questão do A e do B? Fica assim, ó. Esse cara aqui, ó, é o A, o 2, ou seja, o A aqui vale 2, esse número A aqui, ó, vale 2. E esse aqui, ó, é o B, cara. E esse é o BB igual a 3. Então, olha aí, me risquei, cara. Tô riscado. Eu vou passar um pano aqui. Olha aí, cara, tô até me riscando. Aqui, ó. Não, volta. Aí. Deu.
Tô até me riscando já, cara. Pô, essa quarentena aí tá me deixando meio doido. Olha aqui. Letra B, cara. Vamos fazer uma letra B aqui. Pra ver se passa a loucura. G de x igual a menos... Vamos botar assim, ó. Menos x mais 1. Ou menos... Vamos botar menos x menos 1. Pronto. Vamos botar menos x menos 1. Te pergunto quem é o A aqui, cara. Tu concorda comigo que esse menos, na verdade, é menos... Ó. É menos 1 vezes x, né, cara? Esse menos aqui, ele é menos 1 vezes x. Então, esse menos 1 é que é o A, cara. E o B quem é? O B tá aqui, ó. O B é menos 1. Ah, mas como? Não é mais B. Não, é por causa do seguinte, porque aí fica assim, ó. Fica menos x mais o menos 1. Ó, isso aqui é igual a isso, né? Mais com menos aqui dá esse menos, ó. Então o B, na verdade, é menos 1, ó. Ó, menos 1 vezes x. E esse aqui é o A. Mais esse aqui que é o B. Dá certinho. Tá? Deixa eu só apagar aqui. Só pra tu entender. Ó. Então esse é o B mesmo. O B é menos 1 mesmo. Letra C. Letra C, vamos supor que eu tenha h de x igual a... vamos botar assim, igual a 2x menos 5. Aqui, obviamente, o A é 2 e o B quem é? Bom, o B é, ó. O B é menos 5, cara. Tá? O B é menos 5. Letra D, cara. Letra D, vamos hi de x igual a menos 2x. Aqui, quem é o A? Aqui quem é o A, cara? Aqui claramente o A... já que eu fiz embaixo ali, eu vou fazer embaixo aqui. O A é menos 2, só que agora eu te pergunto quem é o B. Isso aqui eu não posso escrever assim, ó. Mais... Eu não posso escrever mais 0. Ou seja, né? Menos 2x eu posso escrever como menos 2x mais 0. Então tá aqui o B, cara. B igual a 0. A mesma coisa na letra E aqui, ó. Letra E e J de x igual a 5. Te pergunto quem é o A aqui. A gente tá fazendo primeiro identificando o A e depois o B, né? Quem é o A aqui, cara? E agora? O A é quem multiplica quem? O x, só que tu não tá enxergando nenhum x aqui. Ó, isso aqui eu posso reescrever da seguinte maneira, ver se tu concorda comigo. Tu concorda comigo que eu posso escrever isso aqui assim? E aí aparece o A, né? Quem é o A aqui então? Quem é que tá multiplicando o x? Né? Aqui A igual a 0, cara. Né? Aqui, na de cima, é B igual a 0. Aqui é B igual a 0, ó. Aqui é A igual a 0 porque se não tem nada de x, quer dizer que é 0 vezes x. Mais 5. Aqui sim, ó. Aqui sim é o B. Aqui sim é o B. Tá bom? Então todas essas aqui são exemplos de funções afins. Mesmo tendo só o com x ou só um número, quando é só um número assim, ó, quer dizer que
quer dizer que também é uma função afim, porque aí, né, aqui só está dizendo que o A e o B tem que pertencer aos reais. Bom, 0 pertence aos reais, então eu posso botar A igual a 0 aqui. E 0 também pertence aos reais, eu posso botar o B igual a 0, ó. Tá? Tá? Isso aqui... Ah, tá me dando vontade de espirrar. É horrível quando dá essa vontade de espirrar e não espirra, né? Tá? Então aqui eu tenho vários exemplos de funções afins. E por que é importante eu estudar funções afins, cara? Por vários motivos. A gente vai ver alguns no decorrer aí da nossa jornada, mas eu quero colocar pelo menos um ou dois aqui que tu já entende bem claramente como é, que tu já vai entender bem claramente como é, e já vai perceber que isso aqui, ó, que isso aqui aparece em várias ocasiões. Quer ver uma coisa? Quer ver outro exemplo? Esse foi o primeiro exemplo, então, pra gente identificar o A e o B. Agora vamos pro outro exemplo. Ó, agora vamos pro segundo exemplo. Olha aqui, ó. Bota assim, ó. Tá, consiste em... Tá no 43, é mais aproximado. Mas... Tá, vamos considerar esse exemplo aqui, cara. Ó, um exemplo bem simples e que já mostra direitinho onde como é que essas funções aparecem aí. Olha aqui, numa empresa de telefonia, o plano para telefone fixo consiste em uma taxa, isso aqui é uma vírgula, não é o acento, não é um acento desse A, tá? Consiste em uma taxa fixa mensal de R$43 mais 20 centavos por minuto de fixo para fixo, né? Tá? Então vamos supor que o cara esteja adquirindo um plano só de fixo para fixo. Vamos supor que não tivesse celular. Tá? Mas também se tivesse celular, entraria uma outra variável aqui, seria uma coisa parecida também. Também daria, só apareceria uma outra variável y aqui. Ficaria AX mais BY mais C. Ficaria, mas vamos primeiro só tratar desse caso aqui, que é um caso que existe, né? Fixo para fixo só. Né? Existem planos aí que tu não usa celular no fixo, que tu não liga para celular no fixo, tu compra o plano e só usa de fixo para fixo. Então como é que vai ficar aqui, ó, o valor da minha mensalidade, ó, o valor M da minha mensalidade, tá? Ou o valor, deixa eu ver, a minha conta, ó, vamos botar assim, ó, o valor da minha conta, dependendo da quantidade de minutos M que eu vou falar, o que vai ser? Tu concorda comigo que vai ser os R$43 mais M vezes o número de minutos vezes 0,20? Tu concorda comigo que a conta que eu vou pagar no final do mês, falando M minutos, vai ser 43 que eu pago fixo, né?
mais 20 centavos vezes o número m de minutos que eu falar. Então olha aqui, ó, chamando esse cara de f e esse m de x, olha o que deu aqui. Tá aqui, ó. Ó. Aqui tá o A. Multiplicando o x, né? O A é o que multiplica o x. E tá aqui o B. Então, olha como numa situação bem simples do dia a dia, esse tipo de função já aparece. Viu? Tá? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui eu vou deixar. Eu vou apagar esses 5 aqui. E vou dar mais um exemplo. Vamos ver se a gente se acerta aí. Ou melhor, vamos ver se a gente já está se acertando, né? Ó, um outro local onde aparece muito isso. Um local que eu digo é uma situação, né? Em outra situação no qual isso aparece muito, essas funções. Ó. Tá, deixa eu apagar aqui, tirar essa sombra daqui, né? Aqui. Ó. Tá. Vamos chamar esse aqui de letra A. Letra B dentro desse exemplo aqui ainda. Ó, vamos supor assim, ó, em um certo táxi, vamos botar aqui, ó, em o valor da corrida ó, vamos supor que num certo táxi, né, o valor da corrida seja constituído, isso aqui é um O, né? É constituído, aqui também é um O. O valor da corrida é constituído por uma taxa fixa de 6,80, que é a bandeirada, né, que eles chamam. Só de tu entrar no táxi tu já tá pagando isso aqui. E mais 30 centavos por quilômetro rodado, tá? Como é que eu faço o preço, então, na minha corrida? O preço pela quantidade de quilômetros, que eu vou chamar de, sei lá, vou chamar de quê? De quilômetros. O preço P da minha corrida em função dos quilômetros que eu ando, o que vai ser? Vai ser os 6,80 que eu pago fixo, mais, ó, 30 centavos vezes o número Q de quilômetros que eu ando. Se eu andei 5 quilômetros, eu vou andar 5 vezes os 30 centavos dos 5 km mais os 6,80. Então tá aqui, ó. Ó. Se eu chamar esse aqui de F, ó. Se eu chamar esse P de F e esse Q de X, como é que fica? Olha como é que fica aqui, ó. Fica 6,8 mais 0,3x no caso. Né? Fica assim, ó, vou reescrever aqui, ó, f de x igual a 6,8 mais 0,3x. Ó, exatamente nesse formato aqui, ó, a vezes x mais b. Tá aqui.
Tá aqui o A. Ou melhor, tá aqui o B. Então, duas situações bem cotidianas aí, cara, nos quais esse tipo de expressão aparece, ó. Ó, conta de telefone, coisa que eu falo por minuto, pago uma taxa fixa, né? Hoje em dia, por exemplo, o Uber, vamos botar aqui uma letra C. O Uber, ele te cobra, né, o aplicativo, né? Os aplicativos aí, eles só te cobram por quilômetro rodado. Né, os apps, eles te cobram, entre aspas, né, apenas a distância, né, eles cobram grosso modo, né, apenas por quilômetro rodado. Tá, obviamente não é bem assim, não é exatamente assim, né? Óbvio que a coisa é um pouco mais complicada. Mas, assim, grosso modo, tu paga por quilômetro, né? No aplicativo. Aí tu vai fazer, aí vai ser o quê? O preço pela quantidade de quilômetros que eu vou andar é simplesmente o preço por quilômetro, por exemplo, vamos botar aí 50 centavos por quilômetro. Deve até ser mais, né? Vamos botar aí 50 centavos por quilômetro, vai ser 0,5 vezes o número Q de quilômetros. Transformando para a linguagem de função, fica f de x igual a 0,5x. Ou seja, aqui mais 0 aqui, né? Então aqui b igual a 0, ó. Fiz com a cor errada. Ó. Aqui b igual a 0 e a igual a 0,5. A igual a 0,5. Mas até, né, se nessas de aplicativos, eu não sei exatamente como é que funciona. Até poderia pesquisar, mas via, assim, grosso modo, tu vai pagar por quilômetro rodado. Só não vai ter essa taxa fixa da bandeirada, tu vai pagar isso aqui, ó. Ó, que é isso aqui só, ó. 0,5 vezes o quê? Ou seja, vai ter B igual a 0. Talvez pague um quilômetro mais caro, né, do que no táxi, só que não tem esse valor fixo, né? Eu não sei como é que é exatamente, mas a ideia por trás de tudo isso é essa, né? Eu vou pagando por quilômetro e talvez pague uma taxa fixa ou não, tá? Eu acho até que paga, eu acho que no aplicativo também paga uma taxa fixa, que nem esse aqui, ó. Eu acho que tu paga alguma coisinha assim, mas não sei, não sei. O que eu sei é que a ideia por trás dessas situações é essa aqui, ó. AX mais B, sempre. Ó. É sempre essa ideia, cara. Tá? É sempre essa ideia. Então, assim, já vimos 3 situações bem simples nos quais esse tipo de função aparece, tá? E depois a gente vai ver umas outras, tá? E umas outras mais complicadas, né? Tipo assim, aquelas... Um outro exemplo no qual isso aqui aparece é um pouco mais complicado, por exemplo, escalas termométricas. Aqui a gente está no primeiro ano, né? Vocês vão estudar isso, acho que ano que vem lá na física. As escalas termométricas, trocar de graus Celsius para graus Kelvin ou para graus Fahrenheit, tá? Essa conversão de escalas também é uma função desse tipo. A função que converte uma escala para outra também é uma função desse tipo. Outra situação, por exemplo, número de sapato, número de calçado. A escala que converte o número de calçados em o tamanho do teu pé. Ó. Tá? A escala que converte o tamanho do teu pé em centímetros pro número do calçado. Ó, eu sei que o meu pé mede, sei lá, 23 centímetros. Tá, mas então pede 23 centímetros que número de calçado calça. A função que converte essa escala de centímetros para essa do número do calçado também é uma dessa aqui, ó. Tá? Tudo que é questão de conversão de escala, no fundo vai ser uma função dessa aqui. E aí a gente vai ver com calma depois, tá?
Agora que já entendemos o que é a função afim, então como é que ela e como ela aparece, pelo menos em situações básicas da vida, né? Agora eu quero mostrar para vocês. Agora nosso intuito vai ser estudar o seguinte. Eu quero te mostrar qual é o papel desse A na função e o papel desse B aqui, ó. Por isso que eu fiz eles de cores especiais. Porque na verdade, olha aqui, ó, o que define essa função afim é esse A e esse B, né? Cada A e cada B que eu boto aqui dá uma função diferente, tá? Então tá aqui, esses dois números aqui definem. E eu quero mostrar para vocês o que cada um diz. Qual é a informação. Eu quero te mostrar agora qual é a informação que cada um desses dois guarda em si, tá? Esse aqui vai ser mais difícil. Esse aqui a gente vai ter que fazer umas contas, esse aqui vai demorar um pouco. Mas esse aqui é fácil. Esse aqui é bem fácil e a gente vai ver agora, tá? Esse aqui é bem fácil e a gente já vai ver agora. Então agora eu vou apagar isso aqui, tá? Agora eu vou apagar isso aqui, tu dá uma pausa no vídeo aí, tira print da tela, sei lá. Porque agora eu vou apagar. Vamos lá. Vamos apagar tudo. Ah, cansa apagar esse negócio. Vamos lá então. Vamos lá então, cara. Tu vai botar assim, ó, o seguinte título no teu caderno. Tu vai botar um asterisco assim, tu vai botar assim, ó, coeficiente. Coeficiente linear. Tá? Tu vai botar assim, coeficiente linear. Eu sei, né? Eu sei que f de x, então é igual a vezes x mais b, né? Eu vou escrever o a de preto aqui porque não é o a que me interessa agora. Porque não é ele que me interessa agora. A vezes x mais esse b aqui, ó. Esse cara aqui me interessa, cara. Tá aqui. Tá, então se a função é isso aqui, cara. Tá, aqui, ó. Tá aqui a função, cara, f de x mais b. Esse b aqui, cara, esse b aqui, eu chamo ele de coeficiente linear. Tá? Quem é o coeficiente linear da função afim? É o b.
É o B, é o númerozinho solto. E o que esse B tem a ver com a função, cara? É isso que eu quero te explicar agora. Tá, isso aqui vai ajudar bastante. Isso que eu vou te explicar agora ajuda na hora da gente fazer gráficos. Tá? Ajuda na hora da gente fazer gráficos. Olha aqui, ó. Eu até tenho que botar uma observação importante ali pra vocês. Que tu nunca mais pode te esquecer, cara. Enquanto tu tiver vontade de passar na URGS, tu não pode te esquecer dessa observação que eu vou botar ali, tá? E aí é o seguinte, cara, qual é a relação desse B com a função afim? Qual é a relação desse B com a função afim, cara? A relação é a seguinte, cara. Quando eu ponho, aí tu bota assim, ó, bota dentro do quadrinho também. Quando tu bota x igual a 0 na função, cara, ó. Quando tu bota x igual a 0 na função afim, ó, tá? Quando tu bota x igual a 0 na função afim, olha o que acontece. Fica assim, ó. F de 0 igual a vezes 0, que é o x, ó. Mais quem? Mais o B. Só que A vezes 0, cara, dá quanto? A vezes 0 dá 0, cara. Então fica assim, ó. E isso aqui tu tem que saber, tá? Isso aqui tu tem que saber. Fica assim, ó. F de 0 igual a B. Fica aí o B verde, né, cara? Fica F de 0 igual, ó, igual a B. E isso aqui tu não pode esquecer mais, cara. Isso aqui tu não pode esquecer mais. Ó, essa aqui tu não pode mais esquecer, cara, que o B é F de 0. Essa aqui tu não pode mais esquecer, cara. Tá bom? Isso aqui tu não pode mais esquecer, cara, que o B é o F de 0, tá? Porque é só botar 0 aqui, ó, 0 aqui fica F de 0 igual a B, tá ali. E por que eu não posso me esquecer disso, cara? Por causa do seguinte, porque esse B, porque isso aqui, ó, na verdade, é uma informação bastante importante. Por que isso aqui é uma informação importante, cara? Por causa do seguinte, ó. Por causa do seguinte, ó. Vamos supor, ó. Será que eu consigo fazer aqui ainda? Deixa eu dividir aqui. Vamos ver se eu consigo ainda fazer aqui. Tá. Vamos supor que eu tenho o gráfico da F aqui, tá? Não interessa o formato que o gráfico tem, que essa função F tem agora. A gente vai ver que é uma reta, tá? A gente vai ver que vai ser uma reta, assim, subindo, descendo ou deitada, paralela a essa aqui. Mas não interessa. Não interessa, cara. O que interessa é o seguinte, eu te pergunto quem é F de 0 no gráfico. Quem é F de 0? F de 0, cara, ó, F de 0, ou melhor, vamos botar assim, ó, esse cara aqui, ó,
pode ser esse mesmo. Como é que eu posso? Eu vou botar assim, ó. Esse f de 0, que é o mesmo esse aqui, né? Obviamente. Esse f de 0 é o par. É o par de quem? É o par do 0 pela função f, cara. Tá? Esse f de 0, que é o mesmo esse, ó. Tá? Esse f de 0, que é o mesmo esse, ele é o par do 0 pela função f. Como assim? Como assim? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vamos supor que... Eu até vou fazer do outro lado, cara. Vamos, deixa assim. Aqui deixa assim pra não... Deixa eu fazer mais pra cá essa linha vermelha. Tá. Exemplo. O que isso quer dizer? Exemplo. Ó. Vamos supor, cara, que eu tenha f de x igual a 2x mais 3, cara. Tá? Vamos supor que eu tenha essa f aqui. Não é essa ideia. Eu tô escolhendo as canetas aqui, mas não adianta, vou ter que usar todas. Tá, olha aqui. Olha no gráfico, cara. Olha no gráfico. Tá? 2x mais 3. F de 0 aqui. Tá? Isso aqui implica então que f de 0 é igual a quanto? F de 0, eu já fiz a conta, dá sempre o b. E quem é o b aqui? É o... Então f de 0, cara, eu já sei, numa função linear, numa função afim, o b é sempre f de 0, não interessa quem seja x mais b. O que interessa é que o f de 0 é sempre quem? O b. Sim, porque se eu botar 0 aqui, ó, sobra só o b mesmo. Então o f de 0 aqui é 3, cara. Nesse caso o f de 0 é 3, tá? Ou seja, na minha função, cara, na minha função, olha o par que eu formei. Formei o par 0 e na minha função eu tenho o par 0, 3, cara. Eu formei esse par aqui. E agora eu vou ter que botar... E agora eu quero botar esse par no gráfico. E vamos ver o que acontece. O par 0, 3, cara. 0 é o x, né? Esse é o x e esse é o f de x, que é o y do ponto, né? Coordenadas x, y. Vamos botar assim, ó. Esse é o x e esse é o y do ponto. Mas a gente faz o gráfico da função colocando a coordenada y como sendo o f de x, né? Tá? Ó, esse é o f de x, que no caso aqui é f de 0, né? Ó. Que no caso aqui é f de 0, né? Tá? Então aqui é o seguinte. Eu vou ter que pegar 0 no x. Onde é que tá 0 no x, cara? Tá aqui, ó. Né? Aqui é menos 1. Aqui é 1. Aqui é 2. Aqui é menos 2. Então aqui tá o 0, cara. Aqui tá o 0. E na altura. E agora no y. No y é 3. Ó. 1, 2, 3. Mais pra cima. 3. É 3, ó. Ó. 0 e 3. Né? Por exemplo, se eu tenho um ponto aqui, ó. Opa, aqui. Né?
Se eu tenho um ponto aqui, por exemplo, ó, o x dele vai ser esse e o y dele vai ser esse, né? Aqui o x é esse e o y é esse. Só que aí, ó, pro pontilhado azul cair certinho em cima do x igual a 0, o ponto tem que estar aqui em cima do eixo y. Tá? Ó. O ponto tem que estar em cima do eixo y, ou seja, aqui esse ponto tem coordenadas 0 no x e 3 no y. E 3 no y. Repara. Ó. Em cima do eixo y, cara. Ó. Quer ver? Vamos botar uma letra B aqui. Letra A, letra B. Vamos botar a letra B desse exemplo. G de x, vamos botar assim, ó. G de x igual a x menos 2, cara. X menos 2. Aqui o A é 1, porque é 1 vezes x, né? E o B, cara, que me interessa mesmo é o B. O B é igual a 2. E se eu fizer g de 0, isso aqui implica que g de 0... O que é g de 0? É botar 0 no lugar do x. Sobra quem? G de 0 é igual a 2, cara. Ó, g de 0 deu igual a 2. E o que isso quer dizer no gráfico? Quer dizer o seguinte, aqui quer dizer que eu formei então o par 0 no x e 2 no y, cara. 0 no x está aqui. Aqui está o 0 do x. Aqui é o x. Aqui é o y, que a gente faz, né, como sendo o f de x. Tá, aqui o eixo x, né? Aqui o eixo... Aqui os f de x, cara. Só que aí, aqui nesse caso, a altura desse ponto é 1, 2, tá aqui, ó. Ele tem que estar alinhado com esse x, né? Então, qual é a maneira dele ter a altura 2 e estar alinhado com esse x? É ele tá aqui em cima, ó. Ele tá bem aqui, esse ponto. Porque quando eu baixo na horizontal aqui, ó, tem que cair em cima. É a mesma história daquele ponto aqui, ó. O x dele é quando eu baixo, ó, quando eu baixo assim até a horizontal, né? Então, para esse ponto poder, quando eu baixo na horizontal, ter a coordenada 0 e a altura 2, né? Se esse ponto tivesse aqui, por exemplo, quando eu baixasse na horizontal, ó, não daria 0 no x. Então, ele é obrigado a estar ali em cima do eixo. Então, para quando eu baixar na horizontal, ele cair em cima do 0 aqui, ó, desse 0, ele tem que estar em cima do eixo aqui, ó. Ele tem que estar aqui em cima do eixo, cara. Ó, não tem escapatória. Ele tem que estar aqui, ó. A altura 2, né? Ou seja, esse ponto tem coordenadas 0 e 2. Ficou lindo esse meu 2, né? Esse ponto tem coordenadas 0 e 2, cara. Ou seja, em cima do eixo y. Só que agora olha aqui, cara. Eu acabei fazendo não uma confusão. Eu acabei não dando bola pra uma coisa. Aqui é menos 2, né, cara? Então aqui, meu amigo, é menos 2, por favor, cara. Aqui é menos 2. E aqui é menos 2, cara. Então, na verdade, tudo isso que eu falei tá certo. Só que é aqui embaixo, tá? Tudo isso aqui tá certo. Isso aqui eu nem vou apagar porque eu vou botar a seta mais lá pra baixo só. É só um detalhe. Tá, é menos 2, cara. É menos 2, por favor, cara. Bah. Ó, menos 2, cara. Ó, menos 1 aqui, menos 2 aqui.
Então, para esse ponto, ele poder, quando eu baixar ele na horizontal, ó, pegar no x igual a 0 e ter a altura menos 2, ó, esse ponto tem que estar aqui, ó. O que de fato é o quê? O que de fato é em cima do eixo y de novo, tá? Aqui, cara, esse ponto aqui ele tem coordenadas 0, 0 e menos 2, cara. Menos 2, tá? 0 e menos 2. Mas igual pro x dele, ó, pra quando eu baixar, né, pra quando eu baixar o x dele aqui na horizontal, na verdade, cair em cima do 0, ele só pode estar em cima desse eixo, né, cara? Que aí quando eu bato na horizontal, ó, quando eu baixo ele na horizontal, quando eu subo ele na horizontal, aí cai em cima do 0 que eu quero, ó. Preciso que seja igual a 0 x. Então a única possibilidade é o ponto estar em cima do eixo y. E isso é uma regra geral, cara. E isso é uma regra geral. Como assim? Isso é uma regra geral, cara. Toda vez, né? Toda vez que eu tiver 0 no x, toda vez que eu tiver 0 no x, o ponto vai estar em cima do eixo y. E vice-versa também. Toda vez que eu tiver y igual a 0, vai estar em cima do eixo x. Tá? Olha aqui, ó. Vamos fazer mais uma, cara. Vamos fazer mais uma aqui. Eu vou tentar fazer uma letra C aqui no canto, ó. Vou fazer uma letra C aqui no canto, ó. Assim, ó. Assim, ó. Vamos tentar a letra C, h de x igual a 3x menos 4. Pronto. 3x menos 4. Olha aqui, ó. Desculpa, vou fazer assim. Ó. Fazer assim, ó. Menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Tá? Vamos fazer assim. Aqui menos 4. Aqui menos 1, né? Aqui a gente marca, né? 1, 2, 3, assim por diante. Aqui menos 1, menos 2 e aqui 0, né? Aqui 0. Cara, aqui, ó, o A é igual a 3. O B é igual a menos 4, ou seja, f de 0, quando eu boto x igual a 0 aqui, sobra quem? O menos 4. Agora eu não vou errar. Fica o menos 4, cara. Tá? E isso quer dizer que eu vou formar que par no gráfico? Bom, vou formar o par 0. Vou formar o par 0 e menos 4, cara. Só que onde é que está esse par no gráfico? O x dele é igual a 0, tá? Aqui. Só que a altura dele é menos 4, a altura dele tá aqui. Então esse ponto, ó, esse ponto ele é obrigado a estar aqui, cara, porque quando eu subir o x dele aqui, ó, ele tem que bater no 0, né? Por exemplo, se o ponto tá aqui, ó, o x dele aqui tá no 2, né? Esse ponto aqui, o x dele, quando eu bato aqui, ó, na horizontal, o x dele tá no 2, né? Na verdade, um pouco mais pra cá, né? Ó, desse cara aqui, ó. O x desse cara tá no 2. E o y vai estar aqui no menos 3. Né? Esse aqui tem x igual a 2 positivo e y igual a menos 3. Então esse aqui, o x dele tem que bater onde? No 0. Para bater no 0, cara, ó, para eu vir paralelo aqui, ó, com essa, ó, e bater no 0, ele só pode estar em cima do eixo y, cara, ó, em cima. Em cima do eixo y, cara, também.
Tá? E isso é uma regra geral, cara. Aqui é o eixo X, né? Aqui é o eixo dos f de x, que é a coordenada y. Tá? Então isso é uma regra geral, cara. Deixa eu apagar ali. Isso é uma regra geral, cara. Ó, agora eu vou botar a observação aqui. Essa é a observação que tu não pode mais te esquecer na vida. Enquanto tu quiser estudar para passar na URGS, cara, tu não pode te esquecer disso que eu vou escrever agora. Tá? Isso é um negócio que vale para tudo que envolva gráficos, não só essa função aqui. Mas aqui é a oportunidade, aqui é o momento propício, né, de eu fazer essa observação. Então, observação. Ó. Ó, quando sobre o eixo Y, cara, sobre o eixo Y. Significa que o x é igual a zero, cara. Significa que o x é igual a zero, tá? Quando, tá, até eu vou fazer assim, ó, vou desenhar um gráfico aqui. Significa, ó, esse ponto aqui, ó, em cima do eixo Y, opa, ou aqui embaixo, ó, aqui com certeza, ó, com certeza o x é zero e o y aqui, cara, y é positivo. Vamos fazer assim. O y, uma altura positiva, né, tá pra cima do zero. E aqui, cara, pra tá em cima do eixo y, também o x é zero, só que aqui o y, ó, não é essa. O y aqui é negativo. Né? Aqui vamos fazer aqui o sentido do crescimento, né? Tá? Por quê, cara? Por que toda vez que eu tenho x igual a zero, o ponto tem que estar em cima do eixo y? Por causa do seguinte, cara. Por causa do que eu já te expliquei aqui. Quando eu bater o x dele aqui embaixo, ó, tem que bater aonde? O x tem que bater no zero, cara. E esse aqui também, ó. Quando eu bater o x dele de baixo pra cima, tem que bater no zero, ó. Porque se eu pegar, por exemplo, se o ponto tivesse aqui, ó, olha onde cai o x dele. Para ele cair bem no meio, o ponto tem que estar aqui, ó, em cima do eixo. Porque senão cai do lado, ó. Se ele pegar qualquer outra coisa aqui, ó, quando eu fizer o x dele vai cair lá na frente, ó. Nada que ver com o zero. Tá? Nada que ver com zero. E quando, agora segunda aqui, tá? E quando, ó, quando um ponto de coordenadas x e y, né, ou x f de x no caso, está sobre o eixo x agora, significa, agora até eu vou fazer assim, esse retângulo eu vou fazer azul.
significa... Não, melhor. Fazer mais chamativo aí de roxo. Ó, aqui significa x igual a 0. E aqui significa y, esse y aqui igual a 0. Como assim? Ó. Como assim, cara? Ó, deixa eu apagar ali pra ficar melhor de entender, que aí eu não preciso desenhar aqui embaixo. Deixa eu apagar esse aqui. Vou apagar este aqui. Tá. Tirar essa sombra escura aí. Ó, aqui é o seguinte, cara. Aqui é o seguinte, só faltou eu desenhar reto o negócio, né, cara? Puxa vida, que dificuldade. Ó, aqui, vamos supor que cresça pra cá e pra cá, né? Aqui x, aqui o eixo dos y. Olha aqui, ó, quando um ponto tá sobre o eixo x agora, o que que tá sobre o eixo x? Tá aqui, né? Ó. Esse ponto, obviamente o x dele já tá aqui, né? Esse já é o x dele, né? E ele vai ter coordenadas assim, ó. Vai ter coordenada x. Nesse caso aqui, como ele tá pra cá, o 0 tá aqui, né? O 0 tá aqui. Como tá pra cá do 0, o x é positivo. E o y dele vai ser como? Bom, o y dele eu faço que nem os outros, ó. Se um ponto tá aqui, tá, o x dele tá aqui, mas o y, eu pego o ponto e vou até encontrar paralelo com essa, né? Eu vou paralelo até encontrar aqui no eixo y, não é? Então eu vou fazer a mesma coisa com esse ponto, ó. Ó, só que não, né? Só que reto, né? Não torto, que nem eu tô fazendo. Olha onde é que bate. Quando eu vou assim também, que nem nesse outro ponto genérico aqui, ó. Olha onde é que cai no y. O y dele tá dando quanto? O y dele tá dando 0, cara. Tá aqui, ó, tá batendo na altura igual a 0. Aqui seria 1, 2, 3, é pra cá menos 1, menos 2, menos 3. Tá batendo bem no meio do eixo y, ó. Que é o 0. Ó, se eu tenho um ponto aqui, ó. Se eu tenho um ponto aqui, cara. Ó. Aqui tá a coordenada x dele negativa, né? Aqui já é a aqui já tá em cima do eixo x, ó, que nem aqui. Já tá em cima do eixo x. Mas o y dele, bom, se o y é eu encontrar assim, com o eixo y, né? Então se eu encontrar aqui, ó, vai cair em cima de quem? Do 0. Ou seja, aqui tem coordenadas, vai ter uma coordenada x, dessa vez negativa, só que o y vai valer 0. Então assim, toda vez que um ponto estiver sobre o eixo y, quem é que é 0? O x, ó. E toda vez que eu tiver um ponto sobre o eixo x, quem é que é 0? O y. Tá? Isso aqui é importantíssimo, cara. Isso aqui, ó, até vou fazer assim, ó, tu circula bem, bota isso aqui num post-it, sei lá, faz qualquer negócio, cara. Ó, termina aqui a observação, tá? É isso aqui, cara. É isso aqui, cara. Isso aqui tu tem que saber, cara. Ó. Tu tem que saber isso aqui, cara. Tem que saber, cara, tá? Toda vez que um ponto estiver em cima do eixo y, é porque x é 0. Toda vez que eu tiver um ponto sobre o eixo x, é porque o y é 0. Toda vez que estiver em cima do eixo y, o x é 0. Toda vez que estiver em cima do eixo x, o y é 0.
E aqui agora olhando para esse último exemplo aqui do g de x, ó, que eu vou escrever aqui, g de x igual a x menos 2, cara. Olhando para aqueles outros exemplos que a gente fez, o que a gente percebe, cara? O que a gente percebe? Já que o g de 0 é o b, então quando x é 0, o ponto quando x é 0 está em cima de qual eixo? Do eixo? Ó, quando x é 0 é porque está em cima do eixo y, cara, sempre. Então, o que esse coeficiente linear, resumo da história? Resumo da história. Agora deixa eu botar a conclusão aqui. Deixa eu botar aqui, ó, conclusão, cara. Em preto aqui. Acho que ainda dá pra usar esse aqui. Ó, conclusão, cara. Olhando para esse exemplo e para os outros que a gente já fez, qual é a conclusão que a gente chega? Pra gente encerrar o período de hoje, a aula de hoje. Quer dizer, de hoje não, né? Esse é o primeiro período da aula de hoje, né? A gente vai ter mais um período ainda. Conclusão, cara. Conclusão. A conclusão é a seguinte, cara. A gente vai botar assim, ó. Deixa eu pegar talvez a verde aqui. Ó. Onde o gráfico da função faz o que, ó? Onde o gráfico da função isso aqui tu não pode mais te esquecer, cara. Isso aqui tu não pode mais te esquecer, cara. Ó, o coeficiente linear, cara, ele mostra aonde o gráfico cruza o eixo y. Exemplo, mais um. Exemplo, eu tenho FGHI de x igual a 2, sei lá, x mais 4. Pronto. Só de olhar, já que esse cara é o f de 0, né? F de 0 é isso, né? É x igual a 0. Só de olhar para essa função, esse 4 ele me mostra o seguinte, ó. Esse 4 ele me mostra o seguinte, ó. Não interessa onde a função passa ou deixe de passar, onde é que ela vai cruzar o eixo y aqui. Ela vai cruzar aqui, ó, na altura 4. Um, dois, três, 4. Não interessa o formato do gráfico, que a gente vai achar depois. Com certeza, mas com certeza vai cruzar aqui, ó. Com certeza vai passar nesse ponto aqui. É essa informação que esse número me traz. Só de olhar para a lei da função, ó, só de olhar para essa lei, eu já sei que o gráfico vai cruzar o eixo y, ó. Não sei se é subindo, se é descendo, se é parado, não sei. O que eu sei é que vai cruzar aqui nessa altura 4. Pode ser uma coisa assim, pode ser uma coisa assim, pode ser uma coisa assim, mas vai passar por aqui. É isso que eu já olho de cara e vejo.
Só de olhar aqui eu já vejo. Tá bom, pessoal? Tá? E essa segunda parte aqui do y igual a zero a gente vai usar depois. Tá ok, pessoal? Então vamos, acho que terminar aqui, já deu, né? Acho que já deu o tempo. Não sei quanto tempo tem aí de vídeo. 1h05. Então deu, né? 1h05, já passamos aí 15 minutos do horário, mas eu acho que foi bem usado. Sinceramente, eu me passei um pouco, mas foi bem usado. Porque a gente fez, né, com toda a calma desse mundo aí. Tá, cara? Então, só de olhar para a lei da função, eu já sei onde é que cruza o eixo y. Tá aqui, ó. Aí depois o a gente vai ter que ter um pouco mais de calma, de cautela aí, porque aí tem bastante coisa pra gente falar. Tá bom, pessoal? Até a próxima.